Oi, tudo bem? Eu vou te dar uma sugestão de pintura para deixar esse cachorrinho bem bonitinho. Para pintar, iremos utilizar as cores acrílicas: vermelho tomate, marrom, azul ultramar, amarelo primário e branco. Nós vamos começar misturando branco, marrom e um pouquinho de azul e aplicar na carinha e no corpinho do cãozinho. Eu estou usando o pincel Pituá, ele é o número 000. Você vai usar como se fosse um lápis de cor. Nos cantinhos, onde você não conseguir trabalhar com esse pincel, pode trocar por um pincel redondo de ponta. Mas você pode usar o pincel que você tem aí na sua casa também, sem problemas. Vai pintar o corpinho. Agora, lava o pincel, torce e seca bem. Vamos pegar um pouquinho de vermelho e pintar o lencinho. Esse é o vermelho tomate. Aí nos cantinhos eu troquei pelo pincel redondo de ponta. E aí no cantinho da paleta eu tenho um gel matizador. Ele ajuda a diluir a tinta, facilita na aplicação. Se você não tiver, pode usar água. Lava bem o pincel, seca. Agora vamos fazer uma outra mistura. Eu vou pegar o azul, misturar com o amarelo, assim eu chego num verde. Acrescenta branco e ele vai ficar assim, bem clarinho, bem suave. Quando você for trabalhar essas misturas, você vai fazer uma quantidade maior de tinta. Eu acrescentei um pouquinho de marrom para dar uma suavizada na cor. Agora, com essa cor, eu começo a aplicar no fundo do quadro. Aplica para testar. Eu aí achei que estava um pouco escuro, então acrescentei mais branco. Agora sim. Eu vou trabalhar toda essa parte aí que tá sem tinta, depois eu volto para ajustar esse canto. O pincel redondo, ele vai facilitar a aplicação nesses espaços menores. Mas o pincel Pituá, ele preenche mais rápido esses espaços abertos. Vamos lavar o pincel e aplicar branco puro na barriguinha do cachorrinho.
e no olhinho também. Aplico uma segunda demão na carinha do cachorrinho, por isso que eu falei, prepara uma quantidade grande de tinta, sempre que você fizer uma mistura, para quando houver necessidade de repetir, de reforçar alguma área que esteja com falha, você vai ter uma cor exata, a mesma cor. Não vai ficar sofrendo para chegar na cor exata que você aplicou da primeira vez. Agora eu vou utilizar o marrom purinho para aplicar na orelhinha do cachorro. Pode diluir suavemente para facilitar a aplicação. Se a sua tinta estiver muito grossa, só um pouquinho de água ajuda bastante. Vamos lavar o pincel, pega branco, um pouquinho de azul. Misture bem. Eu vou deixar mais clarinho. Vou acrescentar um pouquinho de marrom para deixar esse azul um pouco acinzentado. E essa cor eu vou pintar na moldura externa. Agora é só preencher. Um pincel chato de cerdas ajuda a preencher essa área mais externa. É bem mais rápido. Experimenta aí com os outros pincéis que você já tem em casa. Esse é aquele de cerda natural de cabo amarelo. Ele é mais durinho, então ele ajuda a esticar melhor a tinta. É bem rápido. Nessa hora você faz também as laterais. Eu peguei só um pouquinho de preto, com um pincel fininho, eu vou pintar os olhos e o narizinho. Se você não quiser fazer essa parte com o pincel, pode deixar para fazer com a caneta no final do trabalho, no acabamento. Ou então você pode usar o marrom nesse primeiro momento, e aí no final do trabalho a gente trabalha com a canetinha preta por cima dessas áreas. Em cima daquele verde que eu usei na moldura,
Vou colocar mais azul, mais amarelo, branco e o marrom. E mais branco. E vamos retocar o fundo. Por isso que eu comentei, quando você fizer uma quantidade de tinta, já faça uma quantidade necessária para aplicar 2 demãos. O ajuste no branquinho do olho. A gente só vai perceber se há necessidade de ajustar, de retocar, depois que ele seca. Depois que a tinta seca, aí você vai perceber se tem manchas para você ajustar, completar com mais tinta. Misturando o branco e só um pouquinho de preto, você vai chegar num cinza. Preencha todos os lacinhos. No canto externo, eu precisei escurecer um pouco mais, senão ele não se destaca no fundo claro. Por isso eu coloquei um pouco mais de preto. Vamos começar a dar volume para esse cachorrinho. Eu peguei marrom, mas antes eu peguei o pincel redondo, passei ele no gel matizador, pega o marrom na pontinha, aí você passa na lateral da carinha do cachorro. E aí com o pincel pituar você vai fazer a transição dele para ficar esfumado. Eu vou trabalhar em toda a volta da carinha do cachorrinho para dar volume.
O pincel pituá, ele precisa estar bem limpinho, você passa ele por cima dessa cor para esticar, para ele ir suavizando para dentro do cachorrinho. Pode virar a tela também para ficar mais confortável. Então, a tinta é só na ponta do pincel, o pincel tem um pouco de gel matizador, então vai deslizar com facilidade. Passa por cima do olhinho também. Você vai fazer esse trabalho em volta do corpinho, da carinha, né? Em outras áreas também, mas aí vamos trocar de cor. Essa técnica, ela é muito importante, é muito bom você praticar esse tipo de efeito, porque vai valorizar todas as pinturas que você fizer. E pinturas infantis, de flores, de frutas, qualquer tipo de pintura vai precisar desenvolver essa técnica. Eu utilizo dessa forma, eu acho que fica muito mais fácil você aplicar com um pincel e depois esfumar com outro. Aí nesse momento eu peguei o pincel pituá super limpo e seco, peguei um pouco de branco, tirei bem o excesso no papel e eu vou acentuar as áreas mais elevadas do cãozinho, o focinho, a testa, para dar volume. A cor mais escura, ela afasta. O tom mais claro, ele projeta para frente. Nas orelhinhas, eu peguei um pouco de marrom com branco para simular uma luminosidade. Assim a orelhinha não vai ficar chapada. Da mesma forma que eu fiz a sombra, eu faço a luz. Eu aplico com um pincel e esfumo com outro. Assim você tem mais controle sobre a cor, sobre a tinta, dos efeitos. Vamos trabalhar também no lencinho, uma luminosidade, vermelho com branco. É para não ficar chapado, assim ele fica com volume, fica mais interessante. Agora nós vamos limpar bem o pincel, pegar somente o preto e um pouco de gel matizador. Vamos valorizar o sombreado nas orelhinhas. Então, essa cor ela fica mais nas laterais. Você aplica com pincel redondo e depois suaviza com pincel pituá limpo. Aí é para simular uma dobrinha na orelha do cachorrinho. Aí uma parte um pouco mais curvadinha também, para dar movimento para a orelha, para ela não ficar totalmente chapada. O pincel pituá tá limpinho. Vamos limpar bem o pincel. Eu vou iluminar os ossos. Eu vou pegar o gel matizador, bem pouco gel matizador, não pode pôr muito, tá? Pega o branco puro, coloca no meio do ossinho e dá uma esfumadinha com o pincel pituá, somente na borda da tinta. Não precisa trabalhar no meio da tinta que você aplicou. Trabalha somente nas bordas. Dessa forma.
Eu vou fazer um cinza e sombrear também a parte interna da barriguinha. O mesmo processo. Pincel limpo, geomatizador, depois pega o cinza, aplica com o pincel redondo e esfuma com o pincel pituá. Esse é um stencil, tá? Para quem não conhece, nós vamos distribuir esses elementos em toda a parte externa da moldura. Vamos começar pelo lencinho. Eu pego o pincel pituá, ele tá bem limpinho. Coloquei uma fita crepe na ponta só para apertar a cerda. Pega o branco, mas tira excesso no papel, é muito importante. E aí você vai trabalhar com movimento leve, somente nessas listras. E na parte vermelha, nós vamos fazer um xadrez nesse lencinho, vai ficar bem bonitinho. Dá para fazer emenda também. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os stencils, vai no YouTube da Opa Criando Arte ou no Instagram, tem muitos e muitos vídeos para você conhecer essa técnica de pintura, que pode ser feita em tela, madeira, tecido, parede, onde você quiser aplicar, você pode usar o stencil. É só usar a tinta adequada. Agora eu vou pegar outro trechinho do stencil e fazer o cruzadinho. Pouquíssima tinta. Você não pode utilizar muita tinta. Pegou um pouquinho, tira excesso do papel e aí vai para o stencil. Movimento leve, circular ou de vai e vem. E o efeito fica bem limpo, muito limpo. E a velocidade que você tem ao pintar com stencil, né, não dá para comparar com uma pincelada à mão livre. O stencil, ele agiliza muito o trabalho. Vamos pegar um pouquinho de marrom, tira bem o excesso e vamos distribuir as palavrinhas au. É uma cor um pouquinho mais escura mesmo. Você pode aplicar também, vai distribuindo, tá? Como você quiser. Esse stencil você consegue também trabalhar em tecido, é só trocar a tinta. Agora eu vou pegar um azul com branco, um pouquinho de marrom, tira bem o excesso e pode distribuir as bolas. Movimento circular e leve, para ela ficar bem limpinha e não ficar com tinta acumulada nas bordas. Então, como eu estava dizendo, você pode estampar tecidos, pode fazer o jogo de cama, pode estampar caixas de madeira, o que você quiser. Fazer um conjuntinho para decorar o quartinho da criança. É importante sempre, quando você lavar o pincel, secar bem no papel ou no pano e quando pegar a tinta, tirar o excesso também. Aqui eu misturei marrom com branco e eu vou distribuir as patinhas. Pode fazer também nas laterais. Vermelho com branco, pode até colocar um pouquinho de marrom. Essa fita crepe eu uso para segurar a cerda, ele vai ficar um pouquinho mais firme, facilita na aplicação. Eu vou distribuir coraçõezinhos. Com um branco e um pouquinho de azul, eu vou fazer esses granuladinhos na parte verde. Aqui eu tô usando uma caneta preta, você vai usar uma caneta permanente, é o ideal. E fina, de ponta fina. Agora é só
fazer o contorno de alguns elementos. Eu vou trabalhar nos ossinhos, eu vou também criar alguns contornos de só um traço mesmo de ossinho com essa caneta, usando stencil, e vou também colocar essa caneta em volta do quadrinho verde. Vai fazendo com calma e capricho, vai fazer toda a diferença. O contorno da barriguinha e no olhinho também. Você pode usar esse stencil até para decorar os cadernos, usando canetinha, lápis de cor. Ele facilita bastante. E tá prontinho o trabalho. Agora você pode fazer também as outras telas riscadas da OPA Criando Arte e combinar no quartinho da criança. Um beijo, até mais!